İşte bu, işte bu. Hit.
só da nossa opinião, mas não contamos muito com a opinião de Deus, aquilo que Ele diz na sua palavra. Então, nessas circunstâncias, vamos ligar a nossa alma e pedir perdão das nossas faltas. Leitura da profecia de Zacarias. Eis o que diz o Senhor: exulta de alegria, filha de Sião, solta brados de júbilo, filha de Jerusalém. Eis o teu Rei, justo e Salvador, que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Destruirá os carros de combate de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém, e será quebrado o arco de guerra. Anunciará a paz às nações, o seu domínio irá de um mar ao outro mar e do rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Quero exaltar-vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre. Quero bendizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Graças vos deem, Senhor, a todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. O Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. Leitura do Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito que é de Deus habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós. Ele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais. Pelo Espírito que habita em vós, assim, irmãos, não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito fizeres morrer as obras da carne, vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Tudo me foi dado por meu Pai. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas,
porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Este Santo Evangelho. Queridos irmãos, nós, quando olhamos a nossa vida nas suas diversas etapas, nós compreendemos que agora estamos num tempo diferente do tempo antigo. Olhando para o passado, desde o nosso nascimento, passando pela infância, adolescência, juventude, idade adulta, nós compreendemos muito bem que o tempo que vivemos agora é um tempo diferente. Mas isto acontece em todas as épocas, não é só na nossa época. Sabemos bem que a nossa percepção da vida varia muito, consoante a nossa idade, a nossa evolução, a nossa maturidade. E também os espaços onde nós identificamos a nossa vida também são todos diferentes, porque uma coisa é quando somos crianças, outra coisa é a gente perceber que a nossa vida familiar era uma, quando se calhar estávamos na nossa casa de origem, com os nossos pais, depois, entretanto, nos tornámos independentes, escolhemos os nossos amigos, enfim, no nosso local de trabalho também estabelecemos relações de proximidade, ou então de afastamento, mas ao mesmo tempo também de amizade, os grupos de voluntariado, em que a gente se mete, etc. Tudo isto mostra que nós vamos descobrindo ao longo da nossa caminhada aquilo que é necessário, aquilo que é imprescindível, por um lado, e por outro lado, aquilo que porventura temos que pôr de lado, porque se calhar já não tem interesse. Mas que seja como for, hoje a palavra de Deus ajuda-nos muito a compreender que o Senhor demonstra a sua grandeza nos humildes. E o mundo mostra a grandeza dos poderosos. Jesus nunca mostra a grandeza dos poderosos, mostra, sim, a grandeza dos humildes, dos pequeninos. E na própria vida do povo de Israel, a gente vê o quê? A gente vê que a própria percepção de Deus vai sendo diferente, vai evoluindo ao longo dos tempos. Pouco tempo antes da vinda de Jesus, aparece a ideia de que vai aparecer um rei diferente. Tinha aparecido muitos reis em Israel, muito poderosos, Alexandre Magno, no século IV a.C., e outros reis, que não interessavam. E o profeta diz que vai aparecer um rei diferente, que é um rei que traz a paz, que é um rei que vai revelar a sua força naquilo que está escondido, vem oferecer a paz, mas manifesta-se na pobreza, na humildade e na simplicidade. Portanto, em contraste com os grandes e com os poderosos deste mundo. O próprio Jesus, na sua oração que dirige ao Pai do Céu, diz precisamente isso, que a mensagem de Deus revela-se aos que têm um coração humilde e pequenino, não aos sábios e aos inteligentes. Os sábios e os inteligentes deste mundo têm uma percepção diferente. E a percepção do mundo muitas vezes é marcada pela luta, pela competitividade, pela agressividade, etc. Ao passo que quem tem um coração simples e humilde é aquele que está aberto para acolher aquilo que o Senhor diz, para acolher a mensagem de Deus. E esta é uma percepção que a nossa maturidade devia considerar. Como é que eu acolho o Evangelho? Hoje em dia, muitos de nós somos receosos da nossa opinião, mas não tanto da opinião de Deus. O que é que o Senhor pensa sobre a minha vida? O que é que o Senhor pensa sobre as escolhas que eu faço? O que é que o Senhor pensa nos passos que eu estou a dar? Ou o caminho que eu estou a empreender na minha vida? Para fazer esta pergunta é preciso humildade. Colocarmos com muita verdade diante do Senhor para podermos fazer esta pergunta. Mas se tivermos a atitude dos sábios e dos inteligentes, isto é, dos soberbos, então aí nós já não respondemos devidamente a esta pergunta. Por conseguinte, a questão é esta: como é que eu acolho a mensagem de Deus na minha vida? Jesus diz que foi do agrado do Pai que os sábios e os inteligentes não compreendessem, mas sim os simples e os humildes. Então,
Da mesma maneira que a vida de Jesus é um constante sim ao Pai do céu pelo seu projeto salvador, então também a nossa vida é chamada a ser esse sim ao projeto salvador de Deus. E a carga de Jesus é suave e leve, não é pesada. Muitas vezes as cargas deste mundo é que são pesadas e a gente não as pode levar, porque são marcadas precisamente por esta dimensão meramente materialista, de competitividade, de passar por cima dos outros, de ir além até muitas vezes das próprias capacidades, ao passo que a carga de Jesus é suave e leve. É claro que sempre haverá dor na nossa vida, sempre haverá sofrimentos, sempre haverá pesos que são difíceis de levar. Isso é mais do que evidente. Mas, se for com amor, se for unido ao Senhor, se for motivados pelo dom do seu Espírito, de quem temos tanta devoção, por isso fazemos estas exclamações em todos estes impérios, só na nossa freguesia são 8 impérios. Então, isto quer dizer que o Senhor, quando nós estamos com Ele, é que pode aliviar as nossas cargas, os nossos sofrimentos e as nossas dores. E estas vão sempre existir, como nós bem sabemos. Então, isto significa que somos convidados a nos colocar com muita verdade diante do Senhor e perguntarmos à nossa alma: como é que é a minha oração? Aqui vimos Jesus a rezar ao Pai. Muitas vezes no Evangelho diz que Jesus se retirou para rezar, mas não se fala do conteúdo dessa oração. Hoje sim. Hoje é um dos poucos lugares do Evangelho em que aparece Jesus a dirigir-se ao Pai do céu, e o Evangelho diz como é que Jesus se dirigia ao Pai do céu. E nós, como é que fazemos a nossa oração? É uma oração rotineira? É só repetir fórmulas? Ou nós rezamos com verdade, com o nosso coração diante do Pai do céu, dirigindo-nos a Ele na verdade da nossa vida, na verdade da vida da nossa família, da nossa comunidade? Como é que rezamos? É com medo? É com rotina? Pedimos proteção? Com pressa? Cada um é que sabe como é que reza diante do Senhor. Mas há aqui uma chamada à nossa humildade e simplicidade, à verdade da nossa vida diante do Senhor, para termos esta percepção, esta maturidade de perceber o que é que o Senhor quer de nós em cada etapa da nossa vida que nos é dado viver. Então eu hoje terminaria com esta oração, dizendo assim: Senhor, abre os nossos olhos e ouvidos para que possamos ver e ouvir o que é justo e bom. Clareia a nossa mente para podermos entender o significado da nossa vida. Fazei que busquemos sempre a sabedoria que vem de vós e que vem apenas de vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém.
e em nome de toda a humanidade, concluímos dizendo: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelo Papa Leão XIV, pastor dado por Deus à sua Igreja, pelos bispos e elogios da caridade e para cada uma das dioceses que eles governam, oremos, irmãos. Pelos cientistas e homens cultos que não creem em Deus, por aqueles que procuram, mas não encontram, e pelos pequeninos a quem Jesus revela o Pai, oremos, irmãos. Pelos que andam cansados e oprimidos, pelos que vivem dominados pelo medo e pelos que se deixam conduzir pelo Espírito, oremos, irmãos. Pelos que exultam de alegria no Senhor, pelos que oferecem a Cristo a própria vida e pelos que lutam contra o mal que os rodeia, oremos, irmãos. Pelos que se alimentam do pão que vem do céu, pelos que bendizem o Senhor dia após dia e pelos defuntos que na sua vida terrena o amaram e serviram, oremos, irmãos. Vamos também pedir a todos os irmãos do Império da Caridade já falecidos, para que o Senhor os acolha na bem-aventurança eterna, oremos. Vamos também pedir a todos aqueles que trabalharam para a realização desta festa em honra do Filho Espírito Santo, os cordões, a comissão responsável, todos aqueles que, às vezes de uma maneira escondida, dão o seu contributo para que tudo possa correr bem, para que o Senhor a todos recompense e abençoe. Oremos, irmãos. Senhor, que na palavra proclamada neste dia nos revelais a mansidão do vosso Filho, o Salvador, que veio ao nosso encontro, ensinai-nos a louvar o vosso nome e a exaltar-vos como nosso Deus e nosso Rei, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso.
Fazei, Senhor, que a oração consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, bem quisermos e dar-vos graças porque neste dia de festa aqui nos congregais na vossa casa, hoje a vossa família reunida para escutar a palavra da salvação e participar do pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto, louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças,
deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nossa eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Senhor, lembrai-vos da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os irmãos do Império da Caridade já falecidos. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-vos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. No seu coração, na sua alma, vamos rezar, cantando, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Lembrar,
Dai a paz ao mundo em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudemos-nos com um gesto de comunhão. Oh,
Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Lembrar esta semana que na próxima terça-feira haverá preparação de batismos no Salão da Rua do Rego, Centro Pastoral de João Batista Machado, às 20 horas, para toda a zona pastoral de Angra. E também na próxima quinta-feira haverá reunião do Conselho Pastoral de Paróquia, da nossa paróquia, às 20 horas, no Salão da Rua do Cruzeiro. E no próximo sábado e domingo, dias 11 e 12, por decisão do nosso bispo, numa proposta da Caritas, as coletas em todas as igrejas da nossa diocese vão reverter a favor das vítimas dos terremotos da Venezuela. Como nós sabemos, há uma comunidade de cerca de 500 mil de pessoas que são portuguesas, a maioria oriunda da Ilha da Madeira, mas há mais de 100 mil que são ou descendentes ou provenientes também de outras partes do país. Seja como for, há muitas famílias destroçadas, desaparecidas, só portugueses, são mais de 100 aqueles que morreram, já confirmados, afora os outros que estarão entre os desaparecidos e a gente sabe que não aparecerão mais. Pelo que há um apelo à nossa generosidade para mitigar um pouquinho a dor e o sofrimento dos nossos irmãos descendentes. E agora, a seguir à bênção, proceder-se-á então à aclamação. Eu cantarei o Veni Cariatas inicialmente, e depois vocês cantam o Veni apropriado. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, o Senhor a todos acompanhe. Se torna mais digna, vem cada vez à frente do seu lado, não está tudo aos balões e depois a cerimónia fica assim um bocadinho depois da luz do trabalho.
Mariana. Três, só Então, aquela pequena que toca de